Matemática 12 do ensino secundário português, ensino médio brasileiro, são dois dos níveis que esta aula cobre. Trigonometria, aula 10, limite notável e limites trigonométricos. Sumário pré-requisitos. Vamos trabalhar o limite notável, limite consistente para 0 de seno x sobre x igual a 1. Vamos também fazer limites gerais com funções trigonométricas. Para perceber a aula na totalidade, o estudante deverá conhecer os conceitos de limite e interminação, seno, cosseno e tangente de um ângulo, equações do primeiro grau e equações trigonométricas. No fim da aula deverá saber aplicar o limite notável, limite consistente para 0 de seno x sobre x igual a 1 ao cálculo de limites. Deverá saber calcular limites trigonométricos quando a variável independente tende para uma constante. A função definida por seno de x sobre x é útil no estudo das derivadas das funções trigonométricas e no cálculo de alguns limites. Temos aqui o seu gráfico e observa-se de imediato que não está definida no ponto abscissa zero e que no ponto abscissa zero acontece uma curiosidade, que é o facto do limite consistente para zero ser igual a 1. Quando nos aproximamos, quer pela esquerda, quer pela direita do zero, as imagens vão se aproximar de 1. Este gráfico tem também y igual a 0 como assento horizontal e ilustra o limite notável, limite consistente para 0 de seno x sobre x igual a 1. Chama-se limite notável porque aparece tantas vezes na matemática, e em particular na trigonometria, que ganha este estatuto de notável. Portanto, relativamente ao pormenor do limite consistente para mais infinito ser 0, ou seja, termos aqui uma assíntota horizontal, isto percebe-se facilmente. Portanto, imaginemos que o valor de x aumenta muito. Quando chegamos, por exemplo, ao 100, fica seno de 100 sobre 100. Seno de 100 é o número entre menos 1 e 1. Se dividir por 100, já vai ficar pequeno. Agora, se for 1 milhão, seno de 1 milhão, continua a ser o número entre menos 1 e 1. Se divide por 1 milhão, já fica 0,0000 qualquer coisa, não é? Ou então esse valor negativo. E não é de estranhar, então, que a função se comece a aproximar do eixo horizontal, quer quando x tende para mais infinito, quer quando x tende para menos infinito, o que significa que tem y igual a 0 como assíntota. De uma forma geral, dada uma função f definida numa vizinhança de 0, temos também que o limite quando fx tende para 0 de seno de fx sobre fx é igual a 1. Portanto, é o limite anterior, só que no lugar do x tem um fx. E este resultado é extremamente importante. Vamos ver 4 exemplos. Ora, exemplo A. Temos seno de 2x sobre 4x. E o que vamos fazer é observar que, ao substituir o x por 0, ficamos com seno de 0, que é 0 sobre 0. Temos, portanto, uma interminação. E vamos, com isto, substituir, ou fazer a mudança de variável 2x igual a y. E, portanto, o x vai ser igual a y sobre 2. Passa o 2 a dividir para o primeiro membro. Fica y meios igual a x, onde sai que x é igual a y meios. E, naturalmente, que se x tende para 0, então o y, que é 2x, também vai tender para 0. Portanto, o limite quando x tende para 0, 2x vai ser 0. Portanto, o y tende para 0. Vamos, então, pôr em prática esta substituição. No 2x fica y. No x vai ficar, naturalmente, y meios a tender para 0, mas, ou seja, o y tende para 0. No lugar do x mete-se y meios. E agora aqui, como 4 meios é 2, nós podemos escrever isto nesta forma. Portanto, ter no denominador um 2 é o mesmo que multiplicar por 1 meio. E com isto conseguimos observar o limite notável conhecido, que é igual a 1, pelo que vai ficar 1 vezes 1 meio, que é igual a 1 meio. Segundo caso. Vai-se fazer a mudança de variável, depois de observar que dá a interminação 0 sobre 0. Porque se não der interminação, já nem nos damos este trabalho. Vai-se fazer a mudança de variável. 3x menos 3x igual a y, ou seja, o x é igual a menos y sobre 3, ou y sobre menos 3, como se queira. Naturalmente, se o x tende para 0, o y também vai tender para 0. Vamos pôr em prática a substituição. Coloca-se no lugar do menos 3x um y. No lugar do x vai-se pôr y sobre menos 3. O y tende para 0. E agora podemos desembaraçar deste menos 4 terços, por exemplo, para trás do limite. E ficamos com o inverso limite notável. É óbvio que o inverso de 1 vai dar igual a 1. Mas se quisermos ser um pouco mais formais, reescrevemos a expressão nesta forma. Escrevemos-la nesta forma.
Já sabemos que dividir por esta expressão mesmo multiplicar pela sua inversa já dá este resultado. E com isto vimos que dá 1 sobre 1 e menos 4 terços vezes 1 sobre 1 vai dar igual a menos 4 terços. É o limite final. Vamos ao terceiro exemplo. Parece mais complicado. Note-se que aqui o x não tende para 0. O x tende para π. Bom, mas nós podemos pensar que x menos π tende para 0. Se passarmos o π para o outro lado, dá para fazer assim uma coisa. Ou π menos x tende para 0. Bom, vamos ver. Uma mudança de variável adequada, depois de observar que há interminação, já que seno de π é igual a 0 e π menos π também dá 0, vai ser pôr no lugar do π menos x, um y. Mas observe-se que o seno de π menos alfa é igual ao seno de alfa. Ou seja, termos aqui um seno de x ou um seno de π menos x é precisamente a mesma coisa. E assim já nos aparecem vários π menos x na expressão. Portanto, aqui observa-se isso bem. Temos aqui o ângulo de amplitude π menos x. A sua projeção no eixo dos senos, no eixo vertical, portanto, é a mesma que projeta o lado de extremidade do ângulo de amplitude alfa. Portanto, os senos são rigorosamente iguais. E, portanto, nós podemos escrever no lugar do seno de x, seno de π menos x. Como vos disse há pouco, pode-se passar, se o x tende para π, naturalmente que π menos x tende para 0, ou seja, se pusermos aqui um π fica 0. E por isso, vamos ter, na prática, precisamente este limite aqui de cima. Temos uma expressão fx no argumento do seno. Temos uma expressão fx no denominador. Temos fx a tender para 0. E aquele limite garante-nos que vai dar igual a 1. Portanto, aqui optou-se por não fazer a mudança de variável, mas fizéssemos a mudança de variável que eu cheguei a falar, pôr no lugar do π menos x o y, também estaria bem. Vamos ao último exemplo, ainda mais excêntrico. Neste caso, o x tende para mais infinito, não tem nada a ver com o zero, mas note-se que aqui o argumento do seno é 3 sobre x, e 3 sobre x tende para 0 quando x tende para mais infinito. Portanto, primeira interminação fica mais infinito sobre 2, que fica mais infinito, vezes seno de 0, que é 0. Portanto, fica uma interminação de tipo infinito vezes 0. E agora, podemos fazer a mudança de variável y igual a 3 sobre x. Naturalmente que se x tende para mais infinito, 3 sobre x tende para 0. Ou seja, o y tende para 0. E o x é igual a y terços. Posso trocar aqui a y terços, não, a 3 sobre y. Pode-se trocar aqui o lugar do x com y. Passa o x para cima a multiplicar o y a dividir para o segundo membro. Portanto, o x é igual a 3 sobre y. E vamos então pôr em prática esta substituição. Põe-se então no lugar do 3 sobre x um y. E no lugar do x mete-se o 3 sobre y. E fica, portanto, contas feitas e simplificadas. Dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 1 meio. Fica, portanto, 3 sobre 2, seno de y sobre y. E, finalmente, fica 3 meios vezes 1, que é igual a 3 meios. Recomendamos que pratique os conhecimentos que adquiriu nesta aula, resolvendo a parte da ficha de trigonometria correspondente. Limite notável e limites trigonométricos, aula 10. E, portanto, nesta ficha de trabalho vai encontrar outros limites para além do limite notável seno x sobre x.